Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, Papo Espírita está no ar, essa é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, no YouTube. Eu sou Ana Cristina Sampaio, hoje estamos no nosso estúdio virtual com Miriam dos Anjos, Thelma Alves. Olá, meninas. Olá, Olá. tudo bem, Ana? Tudo bem, Max? Convidado de hoje, Max Lânio Lacerda. Tudo bem, Max? Bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado, alegria estar aqui novamente, que maravilha, muito bem. Max, a gente está com uma super série aqui com você, e a gente está explorando seus conhecimentos sobre grandes personalidades da doutrina espírita. Já falamos aqui sobre o apóstolo Paulo de Tarso, falamos sobre Maria Madalena, o último programa foi sobre Joana de Cusa, um programa muito lindo, e hoje a gente vai falar de um outro expoente do espiritismo, que é Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo tem uma sala de tratamento espiritual lá na Comunhão Espírita, e muita gente, assim como eu, às vezes não conhece a vida desse apóstolo cristão, né? Então, Barçanufo hoje tem sido, inclusive, muito lembrado no meio espírita por ele ter desencarnado de gripe espanhola aos 38 anos, em 1918. Ele foi um verdadeiro apóstolo cristão, né, Max? E mesmo em sua curta trajetória, deixou um lindo trabalho de auxílio aos mais necessitados no Triângulo Mineiro, onde ele residiu, tendo aberto farmácias homeopáticas, o primeiro colégio espírita brasileiro, o famoso Hospital Esperança no mundo espiritual, que atende especialmente aos espíritas desencarnados. Vamos começar perguntando ao Max, quem foi Eurípides Barçanufo e por que a sua curta trajetória na Terra foi tão profícua? Olha, essa pergunta vai pedir para a gente fazer aqui os 3 programas, viu? Porque quem foi o Barçanufo? Se a gente for dizer tudo, a gente não para. Foi um espírito... Só 38 anos, né, Max? Pouco tempo na Terra e uma enormidade de trabalhos que encheriam livros e livros. Mas vamos lá, nós vamos aqui fazer alguns apanhados, me permitam, daquilo que nós consideramos assim mais relevante. E para isso, vamos lembrar que nós temos sempre que nos apoiar em literaturas fiéis, literaturas que realmente digam sobre a personalidade de maneira que a gente não tenha dúvidas. A primeira que a gente deve buscar é Jorge Rizzini. Jorge Rizzini escreveu um livro que se chama Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade. Foi o primeiro biógrafo assim que a gente vê claramente, muito bem situado, muito bem posicionado. Depois veio Corina Novellino, que tem parentesco com o próprio Eurípides, e ela escreveu o livro Eurípides, o Homem e a Missão, uma obra-prima também. Além disso, nós temos 2 obras que são psicografadas, uma por Chico, que é o espírito Hilário Silva, que no capítulo 27 vai falar da visão de Eurípides. E temos também uma obra psicografada pelo nosso Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos do nosso Divaldo, que se chama Tormentos da Obsessão. E no capítulo 1 ele vai falar sobre Eurípides também. Então, nós vamos aqui, para conseguir falar um pouco sobre Eurípides, nós precisamos olhar um pouquinho quem era Eurípides antes do Espiritismo e quem foi Eurípides após o Espiritismo e quem é Eurípides no plano espiritual, porque nós temos elementos que podem nos permitir falar sobre essas 3 etapas. Então, a fase de Eurípides antes do Espiritismo pode ser dividida em 2, que a gente pode claramente distinguir, que é a fase da infância, que nós sabemos que ele era filho de pais pobres, inclusive pais com problemas de saúde, como era chamado o pai dele carinhosamente de Mojico, ele era portador de beriberi. Beriberi era uma doença comum no século XIX, que era típica de falta de vitamina B1, muito comum entre os escravos, aquela época também. E a mãe dele, também chamada carinhosamente de Meca, Dona Meca, ela tinha uma chamada doença dos nervos, que o pessoal não sabia o que era, ela tinha desmaios, e foi uma dor muito grande para o menino Eurípides Barçanufo, desde os seus primeiros dias de compreensão do mundo. Ele nasceu, curiosamente, no dia 1º de maio de 1880. 1º de maio é dia do trabalho, simbolizando a vida desse homem, trabalho o tempo todo.
E ele foi um dos 15 filhos, na verdade, o terceiro, 15 filhos a família tinha naquela época. E ele realmente era o terceiro que vinha mudar essa família, porque ele teve uma infância muito pobre, sem brinquedos, como era de se esperar, e já com 5 anos de idade tinha que trabalhar. Como é que ele trabalhava? Ajudava o pai na loja comercial, que o pai, naquela época, empregado da obra, da loja, fazia seu serviço, ganhava o seu ganha-pão. E ele tomava conta, enquanto isso, ao mesmo tempo, dos cavalos e bestas de cargas que chegavam próxima da cidade onde eles estavam, e ele sempre ganhava o dinheirinho e entregava tudo para a mãe e dizia: "É para a senhora, mamãe, sempre." E olha só a bagagem de um espírito. Já com 6 anos de idade, ele aprendeu a ler. E desde pequeno ele tinha uma vontade impressionantemente forte, uma inteligência que era fora do padrão, era incomum. E tanto é assim que ele acabou se tornando autodidata e mais tarde cuidou da instrução dos irmãos todos, inclusive dos mais velhos. Veja a característica de um espírito já com bagagem anterior. Logo que ele começou a ter domínio de matemática, ele já assumiu o cargo de contador das 2 lojas do pai, que depois acabou comprando as lojas e se tornou mais bem-sucedido. E o dinheirinho que ele ganhava, ele nunca gastava com ele. Geralmente dava aos pobres, ajudava sempre. E ele já tinha um espírito de religiosidade desde cedo. Então, já que trabalhava com o padre Paixão, na parte litúrgica da Igreja Católica, desde cedo, com muita alegria, fazer isso com muito amor. Mas o tempo passou, ele se tornou adulto, e quando ele completou 18 anos, gente, acredita, ele já tinha montado uma farmácia homeopática e ele não tinha livros. Uma pessoa tinha visitado a cidade numa determinada época e essa pessoa era um médico. E ele teve a oportunidade de entrar em contato com essa pessoa e a pessoa falou que trabalhava com isso, que conhecia isso, e cedeu para ele os livros. De uma noite para outra, ele leu os livros que a pessoa passou para ele, extraiu o que precisava e devolveu os livros para essa pessoa. E a partir desse conhecimento, a farmácia homeopática, muito importante para a cidade, muito importante para os pobres daquela época, foi aquela que surgiu pelas mãos dele. Veja, já com 20 anos, ele já era cofundador da Irmandade São Vicente de Paula. E desde jovem ele sempre se preocupou em levar a cultura ao povo. Ele estava sempre preocupado com as pessoas. Dirigiu várias peças de teatro, então era uma pessoa sensível, lúdica. Dirigiu o Grêmio Litero Musical Sacramento. Ainda aos 20 anos, ele fundou o semanário chamado Gazeta Sacramentano com outras 2 pessoas. Uma delas era promotor público, uma pessoa de importância. Com apenas 22 anos, gente, olha a idade da pessoa, 22 anos, em companhia de outras inúmeras expressões intelectuais da cidade, com as quais ele se associava pela sua ascendência, fundou o Liceu Sacramentano, que era uma escola, e abriu as portas dessa escola em 31 de janeiro de 1902. E veja que antes de fundar o Colégio Espírita, propriamente dito, ele já havia fundado uma escola e se tornou professor e nunca mais deixou de sê-lo. Era impressionante. Já com 22 anos, ele acumulava as funções de jornalista, de vereador, de professor no Liceu Sacramentano, de secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E tudo que ele ganhava, ele distribuía com os pobres, inclusive os remédios que manipulava incansavelmente, em conjunto com 2 assistentes que ele tinha. E assim, ele perguntava-se a ele: por que você não casa? Ele falou: já estou casado com a pobreza. E, obviamente, nunca se deixou casar ou realmente nunca se tornou aquela pessoa que dedicaria uma família sua. Ele dedicou a família dos pobres. E é engraçado, porque até então ele era católico e era católico impressionantemente fiel ao catolicismo. E assim, a espiritualidade já tinha uma programação com ele. E essa programação iria se aproximar devagarzinho para que ele pudesse conhecer o espiritismo, né? Que ele tinha, inclusive, aversão pelo que a Igreja Católica ensinava. E a espiritualidade acabou marcando o encontro, né? Mas ele não entraria no espiritismo pela dor, como a maior parte das pessoas normalmente fazem. Ele entraria na condição de missionário, porque ele era portador de títulos supremos do espírito. Não era só intelectualidade, ele era realmente de uma bondade expressiva.
Aí você me pergunta, como ele conheceu o Espiritismo? Olha, curioso, ele morava na cidade de Sacramento, naquela época, e tinha alguns parentes dele que tinham conhecido o Espiritismo. Um deles, que morava numa fazenda chamada Fazenda Santa Maria, que ficava a 14 quilômetros aproximadamente de Sacramento, tinha se tornado espírita. E na casa de um tal de Honorato Ferreira, eles realizavam reuniões mediúnicas nessa fazenda. E Eurípides tinha ouvido falar disso, mas ele não queria saber disso, porque ele achava que isso era coisa do demônio, como a igreja ensinava, né? E ele ficou preocupado, porque inclusive tinha um tio dele, que se chamava João Pereira de Almeida, que era irmão da sua mãe que ele tinha uma afeição profunda, tinha se tornado espírita. E outro também que tinha se tornado espírita era Mariano Cunha Júnior, que ele gostava muito, era um tio que ele tinha uma dedicação de afeição especial em relação aos demais. E ele assustou com essas coisas todas, porque o Satanás estava chegando na família dele, era mais ou menos isso, que era a leitura, né? E essas pessoas basicamente moravam na fazenda, mas de vez em quando visitavam o Sacramento e ficavam hospedados na casa de seu Mogico. E foi quando ele teve a oportunidade de conversar com eles, né? E ficou sabendo da conversão do tio, e ele foi perguntar para o tio, como foi que o senhor fez isso? Daí o seu Mariano, que era o tio dele, falou que naquele momento, por curiosidade, ele tinha buscado um livro que estava pensando em ler, e antes de pensar em ler o livro, ele entregou o livro para o filho, para o sobrinho que ele tanto estimava. E ele trouxe um livro não menos outro do que Depois da Morte, de Leon Denis, né? E aí respondeu a pergunta, né, por que ele tinha se tornado espírita. Ele falou que o espiritismo tinha trazido coisas, explicações para ele, que depois que ele lesse o livro, ele, ele compreenderia o que ele queria dizer. E o nosso menino, o sacramentano, era impressionantemente hábil para ler. E ele leu numa noite para outra, passou a noite toda lendo, admirou o estilo fluente, sonoro, elegante, e ele se surpreendeu com os conceitos filosóficos sobre a vida e a morte, que lhe pareceram absolutamente corretos. Ele encontrou na reencarnação a única explicação racional para os desequilíbrios físicos, morais e sociais que ele presenciava. E o destino do ser humano, para ele, Eurípides Barçanufo, além do túmulo, não mais era algo indecifrável. E ao devolver o livro para o tio no dia seguinte, porque ele tinha sempre esse compromisso, pegava emprestado, não tinha dinheiro, ele disse assim: meu tio, por esta eu não esperava. De fato, este livro é um monumento. Fique com ele, disse o tio, é um presente. Aí Eurípides Barçanufo releu com vagar. Contam os seus biógrafos que ele ia para os lugares onde tinha florestas, onde ele ficava calmo, e a segunda leitura consolidou a primeira, que ele definitivamente achou assim fora do comum. Mas Eurípides Barçanufo, ele, na verdade, para se tornar espírita, ainda precisava de um pouco mais, né? E aí ele vai tornar-se espírita de uma maneira que nós vamos contar um pouco mais na frente. De qualquer forma, depois que ele se tornou espírita, ele começou a fazer várias obras, além das que ele já fazia. Ele tinha umas tardes de pregações no bairro Zagaia, que era um bairro muito pobre da cidade. Ele fundou um centro espírita, o Centro Espírita Caridade, Esperança e Caridade, que inclusive ele vai utilizar esse nome no mundo espiritual. Depois ele começou a ter vários, mas inúmeros fenômenos mediúnicos que eram impressionantes. Bilocação, por exemplo, era um deles. Depois que ele se tornou espírita, as pessoas se afastaram dele porque o espiritismo era muito mal visto naquela época, mas aos pouquinhos, com a obra no bem, ele começou a atrair para ele novamente as pessoas que tinham a convicção de que ele fazia o bem. E tem vários casos que acontecem que a gente não vai ter tempo de contar, como eu disse, mas era impressionante como ele era uma pessoa voltada ao bem. Mas uma instituição não perdoou o nosso querido sacramentano, era a igreja. A igreja continuou impiedosa com ele e chegou ao ponto de fechar o liceu sacramentano, tirando os professores, foi uma coisa assim complicada. E para ele era um sonho educar as pessoas da sua cidade. Então aí ele vai ter uma inspiração muito fundar o Colégio Allan Kardec,
que você, Ana, se referiu agora há pouco. Por enquanto é isso, né? Tem muito mais para falar. E ao longo da conversa, vamos trocando figurinha, gente. Thelma, você já tinha lido a história do Eurípides Barçanufo, né? Você já conhecia? Tem alguma coisa que você quer fazer de pergunta aqui para o Max? Eu queria que ele colocasse, falasse sobre o fenômeno da bicorporeidade, né? Eu acho que é importante, inclusive, ele acontecia com ele antes de se tornar espírita, né, Max? Aí você quer falar esse trechinho, que é bem interessante. Então, de acordo com esses dois biógrafos que nós lemos, que é a Corina e que é o Rizzini, as manifestações mediúnicas se tornaram patentes, conhecidas, depois que ele se tornou espírita. Aí, então, começaram a acontecer fenômenos que antes, se aconteciam, eram subliminares, não eram muito bem percebidos, porque os biógrafos não deixam isso muito claro. Mas, depois que ele se tornou espírita, ele passou a ter a psicografia, a vidência, para lembrar de alguns, e, obviamente, a bilocação ou a bicorporeidade, como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Era muito comum, Thelma, ele estar na sala de aula, dando aula para os meninos, e parado no púlpito ali, e os meninos registravam isso e já compreendiam, e ninguém mexia, ninguém fazia barulho. Ele simplesmente parava e o corpo ficava como que parado ali, como se estivesse dormindo, numa posição estática. E nesse intervalo, o corpo estava ali, mas o espírito estava em outro lugar. E é muito comum ele ter relatos, a gente ter relatos de pessoas que ele foi fazer, por exemplo, parto. Lembra, gente? Era o século XIX, era uma ambiência assim, difícil, poucos movimentos, era cavalo geralmente que se utilizava para transportar. E ele ia nas pequenas fazendas, nos pequenos sítios que tinham, e ajudava nesses momentos fazendo partos. Inclusive, tem uma curiosidade: uma dos partos que ele fez, o marido, o esposo, foi buscá-lo, porque sabia que ele fazia parto, apesar de não ser médico, ele era muito bem respeitado. E aí, quando o marido chegou para fazer a pedido dele para ir lá, ele falou: já fiz, o teu menino, a criança é um homem, ele está bem, sua esposa também está bem. Aí ele, mas não pode, eu não cruzei com o senhor no caminho, como é que o senhor foi lá? Não pode voltar para sua casa, sua esposa está bem. Aí ele voltava, a esposa falava: você não cruzou com ele no caminho? Esse tempo que o seu Euripe, ele chamava de seu Euripe. As pessoas mais simples falavam: seu Euripe esteve aqui e fez o parto, está tudo bem, graças a Deus. Então, assim, fenômenos como esse eram muito comuns, Thelma, e, assim, impressionante como a mediunidade desse homem salta aos olhos. Miriam, você também, tenho certeza que você tem uma porção de perguntas aí. Não, primeiro é o encantamento da história, né? A gente vê assim, com 22 anos, quantas coisas ele já fez, né? Que ele conseguiu fazer numa família com 15 filhos, 15 irmãos. A gente fica pensando assim, quanto a gente precisa de fato se esforçar, né? Quanto a gente que não é o ambiente que vai delimitar as nossas potencialidades. A gente é que tem que ter um esforço e uma vontade enorme para que a gente, de fato, deixe despertar essa potencialidade. A vida de Eurípides, como o Max está nos trazendo aqui, é recheada, né? É recheada de surpresas, no sentido de que uma pessoa consegue fazer tanto em tão pouco tempo. E me lembra aqui também, Max, que o pai dele também tinha um sonho, não é? De que ele, né, uma vez pudesse se dedicar à política, e no começo ele resistiu e tal. E como é que continua essa história? Ele acatou ou não a vontade do pai? Tchau, 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 tchau. Vamos descobrir. Ah! Brincadeira, gente. Na verdade, olha só como é que essa história foi extremamente interessante. Quem conta ela direitinho é o senhor Rizzini, né? Então, ele estava sendo já provocado pelos pares dele, porque ele já era uma pessoa expoente na cidade, apesar de tão jovem. E as pessoas achavam que se ele se tornasse um político, ele poderia produzir mais. E o pai dele, em particular, era ligado aos assuntos políticos, gostava da política, que estava envolvido. Então, ele provocou o filho. Ele falou: meu filho, aceite o convite que te fizeram. Seria honroso para seu pai, para sua família, e você poderá fazer carreira, meu filho. Você poderia chegar a prefeito. Olha, a ambição do pai era exatamente assim, a posição social, né? Aí
o menino Eurípides, né? Porque era uma criança, ainda 22 anos. Eurípides, então, disse para ele assim: pai, eu não nasci para política. Minha mente está totalmente dirigida em outro sentido. Meu coração, o senhor bem sabe, pai, está voltado para os pobres e infelizes. Depois, pai, só de pensar nas brigas da políticas lá na Câmara Municipal, eu já me sinto mal, acredite. Isso teria sido suficiente para poder demover um pai de um insistir. Mas o seu Mojico era um pai insistente, ele era muito inteligente também, viu, gente? Olha as palavras dele aqui, eu copiei para a gente poder não perder. Ele disse assim para o filho: meu filho, ninguém nessa cidade tem mais prestígio popular que você. Nem mesmo o coronel José Afonso de Almeida, que era uma pessoa importante à época, presidente da Câmara Municipal. Você ganhará facilmente as eleições. Faça a vontade de seu pai. Candidate-se. Sei que quer fazer o bem ao próximo. Eu sei disso, meu filho. Eu compreendi isso e estou completamente de acordo. Nunca eu recriminei por você estar constantemente nos casebres pobres da cidade, distribuindo remédio, roupas e até o ordenado que lhe dou. Pensa que eu não sei que você dá tudo para eles? Pois bem, meu filho, eu sei de tudo isso, mas você poderá fazer ainda mais pelo povo de Sacramento na condição de vereador, meu filho. Pensa nisso. Olha só o poder que estaria em suas mãos. Ninguém nesta cidade, meu filho, tem mais prestígio. Pensa nisso. E aí você pensa assim, seu Mojico tinha razão, porque se você usar a política no sentido cristão, ela é um instrumento de progresso coletivo impressionante, porque você vai fazer o bem com muito maior alcance. Mesmo tendo os contrários ao bem dentro do meio político, é possível fazer o bem. E nós vamos lembrar que o doutor Bezerra de Menezes também foi político. E Eurípides Barçanufo, instado também pelos vereadores João da Mata e outro amigo dele, que era chamado Martins, ele acabou por aceitar o convite. E em 1902, gente, com apenas 22 anos, ele se tornou vereador em Sacramento, colaborando sobremaneira com o progresso da cidade. Tanto quanto na vida dele fora da Câmara, ele se tornou um expoente dentro da Câmara, respeitadíssimo. Então, sim, ele se tornou um político e agiu pelo bem da política, pelo bem dos pobres, enquanto ele pôde ficar na política. Mais tarde, ele abandonaria a política. É isso, gente. Que coisa, né? Porque doutor Bezerra de Menezes, né, que também você citou, foi político, e tem também uma ligação dele, do doutor Bezerra, com Eurípides, que eu queria que você comentasse, e que você dissesse para a gente quem era o mentor espiritual do Eurípides Barçanufo. Vocês lembram que eu falei quando ele foi naquela fazenda Santa Maria? Então, naquela fazenda Santa Maria, aconteceram coisas impressionantes. Porque, veja, ele diz que os biógrafos dele dizem que sem o Eurípides saber, ele já vinha sendo assistido do mundo espiritual pelos espíritos guias, e dentre esses espíritos que estavam ali com ele, mais de perto estava quem? O médico dos pobres, o doutor Bezerra de Menezes. E pensa, gente, o doutor Bezerra de Menezes tinha desencarnado em 1900 no Rio de Janeiro, e já estávamos em 1902, o doutor Bezerra estava trabalhando firmemente, continuando a obra de fazer o bem aos pobres, agora se utilizando do nosso querido Eurípides. E aí ele vai fazer o trabalho dele. Se você olhar ele antes de ser espírita e olhar ele depois de ser espírita, você não vai conseguir distinguir a religião dele. Por quê? Porque a essência da vida dele foi fazer o bem. Não importa a escola religiosa que ele abraçou. Então ele fazia o bem já antes de ser espírita de maneira claríssima. Mas era mais que os espíritas, espíritas, né? Os que estavam desencarnados esperavam dele, porque no plano que tinha sido estabelecido para a obra desse missionário aqui no Brasil, tinha um trabalho maior, que não poderia ficar limitado aos conceitos ainda dogmatizados da igreja. Ele tinha um profundo respeito pela igreja, mas a igreja tolhia, de certa forma, as possibilidades dele. Por exemplo, a mediunidade não se tornou assim expoente, porque teria problema se tornasse a mediunidade expoente dentro da Igreja Católica, como nós sabemos. Então, o que nós vamos contar aqui é um pouco do que aconteceu naquela sessão mediúnica, lá na Fazenda Santa Maria, que ficava a 14 quilômetros aproximadamente da cidade de Sacramento. Esse Mariano da Cunha Júnior, que eu falei para vocês, ele entrou em transe logo na reunião mediúnica que aconteceu quando eles chegaram. Eles foram a cavalo, essa história está muito bem contada. Depois, quem tiver mais interesse pode ler com mais cuidado. Mas eles foram a cavalo, chegar lá, já
à noitinha, já fizeram a reunião. Olha que engraçado, eles tiraram a porta da casinha simples que tinha lá, tiraram os ferrolhos, e a porta em cima de madeira se tornou a mesa na qual eles utilizaram para fazer a reunião mediúnica. E aí, esse Mariano, ele entrou em transe. Logo no começo, tinha tido uma prece muito bonita pelo o coordenador da reunião, e aí entrou alguém falando. Quem era? O Espírito Bezerra de Menezes. Olha as palavras que o Espírito Bezerra de Menezes disse a ele. Enfim, Eurípides Barçanufo, você está entre nós. Louvado seja Deus. Alegre-se, meu filho, porque sua hora é chegada. Mas há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-lhe. O espírito Bezerra de Menezes se retira e outra entidade se manifesta pelo mesmo médium. Veja que o médium recebendo um espírito, depois outro. Eurípides pensava, meu Deus, quem será essa pessoa? E ele ainda não tinha sabido claramente sobre como é que funcionava a reunião mediúnica, mas já ficou perguntando para si mesmo. E aí o espírito que estava lá do lado do plano espiritual, como nós sabemos, captou o pensamento dele e disse textualmente, ô meu filho, eu sou seu espírito protetor. Aí Eurípides começou o diálogo com ele. Como o senhor se chama? Na minha última existência na Terra, meu filho, me deram o nome de Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Porque, veja, ele trabalhava lá na Igreja Católica, e o nome do lugar onde ele trabalhava era Vicente de Paulo. Então, o São Vicente de Paulo ficou assustado. E aí, São Vicente de Paulo diz para ele textualmente: meu filho, sim, eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Ó, sim, de muitas vidas. Você já foi na França eclesiástico, médico e professor. E tem agora uma missão importante a realizar no Brasil. Veja, gente, ele já tinha sido um religioso eclesiástico, quer dizer, tinha sido algum padre, médico e professor. Olha exatamente as funções que ele estava exercendo antes de conhecer o Espiritismo. Ele lidava com a questão litúrgica na igreja, era ligado completamente. Ele era um médico sem ter formação e era um professor nato. E aí o doutor Vicente de Paula, né, que para ele era uma pessoa muito importante, tem algo, dizia que ele tem agora uma missão importante a realizar no Brasil. Então não era mais a França que ele deveria permanecer. E aí, olha que bacana, por que o livro chegou às mãos dele? Lendo o livro de Leon Denis que você recebeu, você nada mais fez do que recordar ensinamentos, meu filho. Você sabe agora que a verdade, pregada por Jesus, não se encontra na doutrina católica. Pois bem, meu filho, pois bem, apesar da Irmandade de São Vicente de Paulo ter o meu nome, afaste-se dela. É o meu primeiro conselho. Veja como é Espírito Superior. Conselho, não mandou. Ele falou, afaste dela e diz, é o meu primeiro conselho. Não esconda sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. É meu segundo conselho. Não tema, porque eu o assisto desde seu nascimento. Olha que bacana, gente. Ele já era o guia espiritual dele desde o dia que ele veio a lume na Terra. E aí ele ficou curioso e falou assim, mas que missão cumprirei? Perguntou Eurípides Barçanufo, todo surpreso, comovido e humilde, porque ele não se julgava à altura de cumprir qualquer que fosse missão desse gabarito com São Vicente de Paulo. E aí os Espíritos do Senhor, meu filho, disse o São Vicente de Paulo, realizarão com você. Olha que bacana, gente. Não disse que ele realizaria. Os Espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. É a nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar. E Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado. E Jesus, em verdade, é quem nos dirige. Veja que bacana. O Espírito São Vicente de Paula terminou a sua comunicação, se retirou, e de súbito um outro médium chamado Jason, que era muito simples, humilde, mergulhou em transe inconsciente. E o Espírito Protetor, falando com muita desenvoltura, exortou o amor ao próximo. E detalhe, a mensagem do Espírito foi transmitida em francês, e somente o nosso querido Barçanufo, que lia fluentemente, falava fluentemente francês, entendeu tudo. Em seguida, logo depois, um caboclo chamado Aristides, que era analfabeto, fez uma explanação sobre o Sermão da Montanha, que Eurípides ficou boquiaberto.
e pegou exatamente o trecho que Eurípides, quando estava na Igreja Católica, não tinha entendido e nenhum dos padres conseguiam explicar para ele. E aqui um detalhe, gente. A gente pensa que hoje a gente tem aqui a Bíblia ao nosso lado, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, está tudo disponível. Para vocês terem uma ideia, para ele estudar a Bíblia, ele precisou pegar emprestada a Bíblia do Padre Paixão. Por quê? Porque naquela época a Bíblia, no Brasil, ainda era um instrumento que só a igreja mantinha sob a sua tutela. Então, para ter uma Bíblia, você tinha que estar vinculado à igreja e ler na própria igreja, se você tivesse vínculo com as pessoas. E ele teve. E ele conseguiu ler exatamente esse trecho do Sermão da Montanha que ele não entendeu. O Espírito, através de uma pessoa analfabeta, que era o médico, começou a explicar de forma claríssima. E aí, gente, segundo consta na biografia, vários fenômenos aconteceram naquela noite. Ele se desdobrou, nós não vamos aqui contar esse desdobramento. Ele teve assim uma situação de claríssima posição. Ele tinha certeza de que realmente o espiritismo era a verdade. E ele ficou tão assim afetado com aquilo que ele queria visitar o tal do Carlos. Era um leproso que morava numa fazendinha, era um sujeito que era abandonado pela sociedade, literalmente. E Eurípides conhecia esse leproso, mas nunca tinha ido lá visitar. E quando terminou a sessão, ele já estava transformado. A Ana vai se lembrar que a gente conversou sobre essas conversões imediatas. A conversão do nosso querido Eurípides Barçanufo foi imediata. Logo depois que ele teve a reunião mediúnica, que teve esses contatos, ele tornou-se espírita imediatamente. E a primeira coisa que ele fez foi falar para o tio dele, Mariano da Cunha, e falar assim: meu tio, eu quero pedir para o senhor perdão. Aí o tio assustou, mas perdão por quê, meu filho? Você é um menino tão doce que nunca me ofendeu, um grande coração, que perdão que você está me pedindo, meu filho? É que, tio, muitas vezes eu o ironizei. Quando o senhor se converteu ao espiritismo, eu olhava para o senhor de maneira atravessada, entre aspas, aqui. Diga que estou perdoado. Por favor, meu tio, diga. Claro que sim, meu filho, claro que sim. E aí Eurípides, depois dessa conversa, pediu uma outra coisa ao tio. Tio, me leva na casa do Carlos. Mas, meu filho, olha as horas, já devia ser altas horas da noite, e era uma fazenda, tudo escuro. Aquela época, gente, se as fazendas hoje nós temos alguns riscos de você andar na mata à noite, imagina aquela época. E aí eles pegaram o lampião e foram assim mesmo, mesmo contra a vontade do tio. Mas era forte a vontade de ir lá visitar o Carlos. E conseguiram chegar à casa do Carlos. E ele bateu a porta. Esse rapaz, ou esse jovem, não fala se era jovem, se era velho, a gente não sabe a idade dele, ele apareceu, estava doente, estava assim, assustado, porque ninguém visitava ele, muito menos naquela hora. E quando ele começou a conversar com o Carlos, ele deu para ele palavras de consolo, falou com ele, e depois abraçou e deu a ele um beijo em determinados locais, na testa, na mão, e agora que ele fez isso, o Carlos se tornou mais alegre, se tornou mais, vamos dizer assim, energizado, né? Ele recebeu, no final das contas, fluidos que veio do Eurípides, e aí o Eurípides terminou a conversa com o Carlos, despediu-se e disse: agora, tio, eu posso voltar para Sacramento feliz. E aí o tio falou assim: como disse São Vicente de Paulo, meu filho, você deve ser um missionário. Sabe por quê? Você teve coragem de beijar o leproso exatamente onde as doenças estavam manifestadas de forma evidente. E ele disse para o tio: tio, eu sempre pensei em vir a Santa Maria, mas eu tinha um certo temor. Mas agora está tudo bem. Eu estou com a minha cabeça livre. Então veja, gente, que coisa bacana. Ele se tornou espírita naquele mesmo dia, e depois daqui a pouco, se vocês desejarem, pode falar a repercussão disso, quando ele seguia aqueles dois conselhos que o Vicente de Paula pediu a ele, sugeriu a ele que fizesse. Vocês vão ver a importância que tem a pessoa ser espírita, como ele foi, no século XIX para o século XX, que foi o caso dele. Já estava no início do século XX quando isso aconteceu. Mas é importantíssima a força moral que esse espírito tem. O despertar da essência que ele já traz nisso com apenas a reunião mediúnica. É isso.
Miriam e Thelma, eu posso avançar rapidinho aqui, que a gente quer tratar ainda de dois fatos, né, na vida do Eurípides, e depois que o Max narrar isso aqui, eu vou passar a palavra para vocês duas, e a gente já está caminhando mais ou menos para o final, Max. Eu sei que a história do Eurípides, apesar de só 38 anos, tem muito assunto, mas tem duas coisas que eu queria que você comentasse. Primeiro, como é que foi essa desencarnação dele aos 38 anos por uma pandemia também, a gripe espanhola, e que lições que você tira desse episódio para o momento que a gente está vivendo hoje, ele que foi um missionário, e depois do desencarne dele, ele fundou o Hospital Esperança no mundo espiritual. Então, eu queria que você narrasse esses dois episódios. Então, vamos lá. Ele, na verdade, ele trabalhava com a farmácia, né? Então, ele não tinha outra atividade a não ser cuidar das pessoas. Obviamente que a atividade intelectual, lúdica, ele fazia em paralelo, mas a essência do trabalho dele era a escola e era, ao mesmo tempo, a auxílio a essas pessoas. E em 1818, tinha chegado uma pessoa na cidade e se hospedou no hotel que tinha lá, muito modesto, e essa pessoa que se hospedou lá era portadora da chamada gripe espanhola. E poucos dias depois, as pessoas daquela modesta instalação já estavam também, elas estavam envolvidas pela gripe e acabaram sendo afetados. E aí, o que aconteceu? O Eurípides começou a tratar desse pessoal, porque aí espalhou-se, como o nosso vírus atual se espalha por contato, naquela época, ele se espalhou, esse vírus, de uma forma impressionantemente rápida. E como as pessoas não tinham ainda conhecimento, então elas fizeram contatos umas com as outras, e ele, vamos dizer assim, chegou a um ponto em que ele estava envolvido com tantas pessoas e não teve jeito. Ele acabou também contraindo essa gripe. E quando ele contraiu essa gripe, a situação dele, como a de qualquer ser humano predisposto, ele tinha uma predisposição para isso, que já tinha sido programada no mundo espiritual. Por que a gente fala isso? Porque, num determinado momento mediúnico, o Espírito São Vicente de Paulo tinha dito para ele que o trabalho dele já tinha encerrado e que ele já era a hora dele voltar, né? E ele, na verdade, sabia, foi passado para ele com detalhes, até o dia do retorno. Ele sabia o dia, sabia o como, e descreveu isso de maneira muito clara. As pessoas ficavam assim, ele deve estar falando isso, mas não é verdade. E era verdade. Na verdade, quando aconteceu a morte dele, ele, na verdade, expressou exatamente a realização daquilo que ele tinha profetizado. Ele cumpriu praticamente tudo que tinha dito ele de maneira clara. Então, assim, ele vai desencarnar trabalhando. A mãe dele insistia para que ele ficasse na cama. Meu filho, está terminada a nossa missão, tinha dito ele para a Terra, mas ele não acreditava que a missão estava terminada. O São Vicente tinha dito isso para ele, mas ele acreditava que ainda tinha mais que fazer. E aí, ele, na verdade, começou a ficar muito mal. E chegou a ter que ser. A mãe obrigou, né? Porque a mãe obrigou ele a ficar em cama, mas mesmo na cama, ele fazia os receituários, as meninas que cuidavam da farmácia homeopática, que trabalhavam com ele faziam as entregas das receitas, enfim, ele não pôde mais sair da cama. E em 22 de outubro, ele literalmente vai provocar, 22 de outubro de 19, 18, ele vai fazer a passagem dele para o mundo espiritual. Naquele mesmo dia, porque naquele mesmo dia ele apareceu febril e continuou trabalhando, mas como não foi dia 22 de outubro, não, foi 3 dias depois, eu estou me confundindo. Foi 3 dias depois que ele contraiu, que foi notado que ele estava com a doença, ele tinha literalmente sacramentado o final de vida dele. E a febre dele, gente, chegou a 40 graus, segundo a informação dos biógrafos. E ele lutou até quando pôde para que não faltasse para com os pobres. Mas a força da doença
foi maior do que ele. E aí sim, no dia 1º de novembro, ele morreu no dia 1º de novembro de 1918, ele desencarnou. E aí, deixava-nos o apóstolo do bem com apenas 38 anos de idade, cumprindo um ciclo de suas obras aqui na Terra. Volta ele para o plano espiritual. Como é que eu vou saber da vida dele no plano espiritual? Por essas duas obras que nós falamos, Tormentos da Obsessão, e sabemos também por Hilário Silva com Chico Xavier. Lá no plano espiritual, lá no Tormentos da Obsessão, o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda vai contar para nós com detalhes, logo no capítulo 1, que Eurípides prosseguiu como missionário de Jesus, amparando milhares de vítimas que estavam vinculadas a ele de alguma forma. E formavam verdadeiras legiões de alienados mentais. Gente, olha como isso é cruel. Estava desencarnando muita gente, era a gripe espanhola, e vocês sabem que a gripe espanhola terminou efetivamente 2 anos depois que ela surgiu aproximadamente, ou seja, lá para 1920 que a gripe espanhola deixou de ser contada no dia a dia das pessoas, como a nossa provavelmente terá um curso semelhante. De qualquer forma, essas pessoas continuaram a desencarnar, e quando chegavam no mundo espiritual, elas estavam, o termo que o Filomeno usa, alienados mentais, que se agrediam uns aos outros e ficavam em paisagem, ou seja, um umbral denso de sombra, de angústia. E o Eurípides, vendo isso e conhecendo alguns, ele ficou condoído no seu coração e ele queria, de alguma forma, ajudá-lo. E essas pessoas, algumas delas, gente, aqui é uma reflexão para nós, elas tinham conhecido o Espiritismo, elas tinham conhecido as bases do Espiritismo, mas uma coisa é você entrar no Espiritismo, outra coisa é o Espiritismo entrar em você e você mudar o seu modo de viver. Essas pessoas não tinham mudado o seu modo de viver, mas mesmo assim o Eurípides se condoeu com elas. E aí ele pediu a bênção para poder erguer o tal do nosso famoso Sanatório Esperança. E ele pediu para que fosse interferido por um espírito que era muito importante naquela época, para que ele, junto a Jesus, tivesse autorização para poder elevar essa obra. E foi na década de 1930, 1940, que o Sanatório Esperança passou a recolher as vítimas da própria incúria. Um verdadeiro hospital-escola e que constitui um brado enérgico de advertência para os viajores no corpo físico, nós outros. Por isso, gente, hoje, se você quiser mais detalhes, no capítulo 1, Manuel Filomeno fala um pouco mais disso, mas hoje, esse sanatório espírita está em atividade plena e nós continuamos tendo espíritos desencarnados que ainda estão nas mesmas condições de 1918. Daí a reflexão, o que nós estamos fazendo dessas bênçãos maravilhosas que o Espiritismo nos trouxe. Estamos nos transformando como nos ensinou esse professor chamado Eurípides Barçanufo, ou nós estamos olhando o tempo passar sem pôr nossos esforços pessoais em benefício do próximo? É para cada um de nós pensarmos, Ana. Nos minutinhos finais, eu queria ouvir a Thelma e a Miriam sobre essa belíssima história que a gente acabou de ouvir. Thelma? Essa história, Eurípides é maravilhoso, né? Inclusive, nossa casa, o nosso auditório lá da Comunhão, né? A Comunhão Espírita de Brasília, é realmente para acolher as pessoas necessitadas, né? As pessoas com processos de desequilíbrio, processo emocional, processo físico, processo obsessivo. Então, elas vão lá para ter o primeiro acolhimento. E não por acaso é o auditório Eurípides Barçanufo, né? Então, assim, mostra o trabalho que ele vem desempenhando junto a Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono, como as coisas vão se atuando, vão se agregando, né? E isso é muito importante para a gente, porque o atendimento fraterno é um pronto-socorro, né? É um PS. Chega lá e vai para lá, e tem pessoas que, a princípio, não conseguem nem ficar sentadinho ouvindo o trabalho de harmonização, aí depois, a segunda e o terceiro encontro, já senta lá naquela sala e a gente sente a energia de tratamento lá durante o momento que estão sentadas, a energia
pega daquele que está melhorzinho e ajuda naquele que não está em condições. Então, assim, dentro daquela sala existe um tratamento muito lindo, muito atuante com a equipe de Eurípides Bassanufo, né? Isso que eu queria colocar. Miriam. Eu acho a história de Eurípides que Max nos trouxe inspiradora, né? Inspiradora no sentido de que todos nós trazemos potencialidades, ainda que possamos estar num comportamento contrário, né? De exercício da ignorância, todos nós temos a potencialidade do bem. E que a gente precisa utilizar com esforço, como disse Max, né? A gente precisa utilizar porque a todos nós é dada a oportunidade. Se a gente estiver olhando ao nosso redor, existirá sempre oportunidade de servir ao outro, de ajudar. Essa oportunidade, eu não preciso sair das paredes da minha casa, se moro com alguém, ou mesmo se tenho alguém que colabore no meu serviço doméstico, eu já começo ali o exercício de exercer as minhas virtudes, não é? E, por fim, né, que eu gostaria que a gente lembrasse que também estamos vivenciando um momento de pandemia. E o interessante é que a serenidade com que Eurípides vivencia, contrai, né, o vírus, mas ainda assim continua a sua vida no exercício de servir, de ajudar, né? Lembrando que nós não somos da Terra, né? Nós somos do plano espiritual, vivendo experiências na Terra, porque às vezes no momento de pandemia como estamos vivendo, a gente acaba centralizando como se a nossa existência fosse essa, e daí vir o desespero, aí vir a alienação por ignorarmos ou por negarmos que nós não somos daqui da Terra, nós somos do plano espiritual, espíritos eternos, né? E nós espíritas, como qualquer outro que exerça outra religiosidade, a religiosidade não está no conhecimento e nem na prática de rituais, por exemplo, mas está na própria internalização dos conceitos evangélicos que a gente deve exercer ao longo da nossa vida, né? Max, como sempre, as suas histórias dos cristãos que se destacam, né, é perfeita. Exato, Max, a gente não tem palavras para te agradecer, sempre com essa disponibilidade, com esse conhecimento todo que você estuda profundamente, né? Porque para trazer cada personagem aqui, você estudou em diversas obras, né? Então a gente sabe que tem um estudo profundo, tem uma grande dedicação e principalmente uma grande admiração por cada personalidade que você traz aqui para nós. Essa série não vai terminar aqui, eu não vou anunciar o próximo, porque a gente ainda está em negociação com o Max, né, das próximas personalidades, a cabecinha da Miriam e da Thelma estão cheias de ideias, e a gente vai negociar com você, a gente sabe que você precisa de um tempo também para desenvolver todo esse material, né, colher essas histórias para trazer aqui para a gente. Mas desde já a gente te agradece mais uma vez e convidamos todos vocês que estão aqui compartilhando conosco dessas histórias, que se inscrevam no nosso canal da Comunhão Espírita no YouTube, ativem o sininho para receberem todos os alertas das nossas produções e chequem a nossa playlist, porque está recheada de bons temas. Então, a todos vocês, muito obrigada e até a próxima.